Olá, amigos e amigas do blog Projetos para o Brasil. Hoje eu estou com a satisfação aqui de dar a conhecer uma companheira que eu conheço há muitos anos, desde criança quase, que é a Carolina Rui, e dar a mostrar o trabalho que ela vem realizando, que é um trabalho que eu admiro muito, é um trabalho que já tem praticamente 7 anos, à frente do Centro de Memória Sindical, que é uma entidade autônoma, mas que recebe o apoio e a promoção de uma série de sindicatos, e muitos dos quais da Força Sindical e da UGT. E nós agradecemos muito a presença, Carol. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Eu que agradeço o convite. Ótimo, obrigado. Vocês vão gostar muito da entrevista, porque, entre outras coisas, vai ser lançada produto do Centro de Memória Sindical, uma nova revista, que é a revista Memória Sindical, tratando dos 100 anos da primeira greve geral no Brasil, de 1917. Para mim é uma honra ainda maior, porque essa greve aqui deu origem ao Partido Comunista do Brasil, em combate com as forças anarco-sindicalistas daquela época, honradas forças que lutaram lado a lado conosco, e que levaram à fundação do PCdoB em 25 de março de 1922. Carolina, como é que você teve a ideia, ou como é que esse grupo teve a ideia de fazer essa nova revista Memória Sindical que está nascendo? Os diretores do centro, a gente estava falando disso desde faz uns 2 anos, que a gente estava falando que ia chegar essa efeméride e tal, que ia ter que fazer alguma coisa. Então a gente pensou em fazer uma exposição, a gente pensou em vários formatos, assim, de como registrar isso. E enquanto isso a gente também foi já colhendo depoimentos para, enfim, ia dar em alguma coisa. Eu achei melhor, enfim, fazer uma revista, porque eu acho que fica mais fica registrado, fica mais fácil de distribuir, fica uma coisa mais permanente, assim, do que uma exposição que a pessoa vai uma vez. Também não tem muito material para fazer uma exposição fotográfica, na verdade. E, de qualquer maneira, eu achei a revista mais útil, assim, para a gente, para divulgar e para chegar ao conhecimento de mais pessoas, né? A gente pode até colocar online depois do lançamento. E ela vai ser lançada segunda-feira. É isso, dia 23, lá no auditório do Diese, na Rua Aurora. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, no centro. Pena que o leitor do blog, a leitora aqui em São Paulo, vocês vão perder, mas depois vocês vão poder adquirir esta revista. Tem artigos, tem uma entrevista com José Luiz Del Roio, tem uma entrevista com Gláucia Cristina Campião Fracaro, tem a história, um dado da história de Astrogildo Pereira, que foi o fundador do Partido Comunista do Brasil, e uma coisa muito interessante que é a Vila Maria Zélia. Quem não é de São Paulo não vai localizar a importância dessa Vila Maria Zélia para a luta dos trabalhadores paulistanos. Eu, inclusive, a conheci porque meu ex-sogro vivia nessa vila, também como operário comunista, que trabalhou até a greve de 1953, Antônio Joaquim da Silva, ele já faleceu, mas a gente visitava essa Vila Maria Zélia para receber os eflúvios da luta operária de tão gloriosa época. Mas, Carolina, fala um pouco mais do Centro de Memória Sindical. Eu conheço o centro e as iniciativas que ele vem tomando ao longo desses últimos 7 anos são simplesmente incríveis, em termos de qualidade, em termos de cultura, em termos de memória histórica, exposição, envolve música, envolve poesia, envolve arte, sempre no ambiente da luta dos trabalhadores, dos operários, e eu considero que isso presta um grande serviço ideológico à nossa luta, de cultivo dos nossos valores, os valores do socialismo. Fala um pouco do trabalho do Centro de Memória Sindical. O José Rui, que também é editor do nosso blog, a Railídia do Vermelho, vão acompanhar essa entrevista e nós vamos ter um bate-papo aqui com a Carolina. Então, o Centro de Memória Sindical foi fundado em 1980, no rescaldo das greves dos anos 70, das greves do ABC, né? Aquelas grandes greves. Um grupo de jornalistas resolveu coletar depoimentos dos sindicalistas que participaram daquelas greves. De alguns sindicalistas que
que topavam dar o depoimento, porque também estava na época da ditadura ainda, e nem todo mundo ficava confortável para dar depoimentos, depoimentos de história de vida mesmo, depoimentos, enfim. Então, um grupo de jornalistas fez esse trabalho de reunir um tanto de depoimentos. Então, eles decidiram, quando eles tivessem 1000 horas gravadas, eles iam fundar o Centro de Memória Sindical. E, inclusive, jornalistas da Alboré, que era uma imprensa bem atuante na época, né, que cobriu essas greves e tal, do Sérgio Gomes. Aí, enfim, foi fundado o Centro de Memória Sindical no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, em junho de 1980. Inclusive, quem era o presidente... 37 anos. Isso. Inclusive com o apoio do Joaquinzão, que era o Carone participou também. Capaz participou? O Sim. historiador de Isso, Carone. Ele tem a assinatura dele na ata de fundação, exatamente. Legal. Aí o centro funcionou durante um tempo, funcionou bem, fiz várias publicações dessa época, publicou livros do Zé Luiz Del Roio também, sobre sindicalismo, da Carmen Evangelho, que era a pessoa que cuidava nessa época e tal. Mas nos anos 90, assim, ficou um tempo meio que abandonado, digamos assim. Estava funcionando até, mas com o mínimo necessário. Foram os anos do neoliberalismo, né? Exatamente. Muitas derrotas. Quase fechou, quase... Muito retrocesso. Né? Retrocesso. Organizativo, né? Quase que o material foi doado para o CEDEM ou para a Unicamp, mas se decidiu manter, assim, estava numa situação bem precária, assim, sem o condicionamento adequado e tal, e ficava no Sindicato dos Têxteis. Aí eu fui, aí os sindicalistas que são responsáveis, né, pelo Centro de Memória, me chamaram para assumir isso, assumir esse... Claro que não eu sozinha, né, uma equipe, tá? Assumir esse resgate do material, do arquivo, e também revitalizar o centro com outras atividades culturais, tal, também que chamassem atenção para aquilo que não fosse simplesmente um arquivo morto, assim. Então, desde 2010 a gente fez a mudança do material para a Rua do Carmo, onde a gente ganhou uma sala no Sindicato dos Aposentados, e a gente está desde então limpando o material, organizando o material. Hoje já está bem adiantado, né, que afinal já fazem 7 anos. E a gente fez vários projetos desde então. A gente fez o livro da Força Sindical, dos 20 anos. O livro da Força Sindical. Sim. Foi o primeiro projeto que a gente fez. A gente fez o livro dos telefônicos, a gente fez um projeto sobre o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. A gente fez o livro sobre o mundo do trabalho no cinema, enfim, que é uma coisa mais cultural, assim. E a gente tem publicado coisas, assim, para dar visibilidade para a memória, para o Centro de Memória também, para atrair mais... o ano passado a gente fez um projeto com a CTB também. A gente fez um projeto de organizar o arquivo da CTB. Que bom. Então a gente começou já a separar o material e organizar em temas, né? Aí teve a mudança da sede da CTB, então o projeto parou um pouco por causa dessa mudança da sede. Então a gente vai retomar, acredito que até o ano que vem, com certeza. A gente vai... O Centro de Memória Sindical, para realizar esse trabalho, tem convênios? Por exemplo, eu penso no Centro Edgar Lohenroth, da Unicamp e muitos outros, porque os materiais são vastos e estão distribuídos em várias fontes, né? Sim. Vocês têm convênio, vocês têm acesso direto a essas fontes todas? Se necessário, Edgar Lohenroth... Convênios com outros arquivos? Com outros arquivos. Não, a gente não tem nada formal, assim. Nada formal? Não, a gente tem uma relação mais próxima com o CEDEM. Mas... Se bem que os arquivos são acessíveis, né? São acessíveis. O arquivo do Centro de Memória é um arquivo respeitável. Tem jornais do século XIX lá. Um monte. Tem materiais que você não imagina. Sim. A importância deles. Documentos da luta sindical. É mais dos anos 80 em diante, na verdade, mas a gente tem algum material mais antigo também. Carolina, e a população em geral, não só para militância, né, para militantes, para dirigentes sindicais, historiadores, mas a população em geral, né, o que ela pode frequentar o Centro de Memória, ela pode ir lá, tem como sentar, tem como pesquisar, o que ela vai encontrar? Pode frequentar. Sim.
sim. É aberto o arquivo, funciona das 9 às 4h30. Tem lugar para pesquisar também. A pessoa pode pedir o material e a funcionária que está lá entrega o material e tal. Pode escolher no catálogo, pode telefonar também, perguntar se tem alguma coisa. A gente tem vídeo. A gente está começando a fazer essa conversão para mídia mais atualizada, para, enfim, MP4 agora. Então a gente está fazendo isso com uma empresa terceirizada. Então. Tem muita fita cassete, assim, muito, assim, tipo, mais de 1.000 horas. A maior parte dos materiais não está digitalizado. Não. Não se disponibiliza eletronicamente num sítio da internet ainda. Tem algumas coisas já. A gente tem um site, sim. Mas, enfim, não é tudo que está. A gente está fazendo já, na verdade, mas é que é muito demorado. E custoso. É caro e demorado. Mas me diz uma coisa, puxando um pouco para a greve de 17. Qual é a importância de se falar dessa greve hoje? Hoje que os trabalhadores estão sofrendo um ataque brutal do governo, estão perdendo direitos e tal. Qual é a comparação que a gente pode fazer entre as duas épocas? Hoje e 100 anos atrás. Você estudou isso. Complementar a pergunta, eu estava pensando nisso mesmo. Você que se debruçou sobre esse tema, né, da greve de 17, o que mais te marcou, né, diante desse material, né? Uhum. Não, e o volume da greve, foi uma greve de massa, né? Foi. Que teve manifestações, assembleias, coisa imensa em São Paulo. Então, eu acho que é importante falar, a situação hoje no Brasil é totalmente diferente do que era 100 anos atrás, dos trabalhadores, principalmente. Porque hoje a gente os trabalhadores têm vários direitos e garantias e uma condição de trabalho muito que não havia 100 anos atrás. Então, assim, isso foi muito um trabalho dos sindicatos, né, que cresceram e se desenvolveram, dos partidos também progressistas que lutaram por esses direitos e tal. Até tinha uma legislação assim no início do século, 1917, mas ela não era tão abrangente nem profunda. Né? Não, e as pessoas não conheciam. Sim, praticamente, não era divulgada. Então eu acho que, mas mesmo que a situação seja totalmente diferente, é super importante conhecer a história, saber que todas as conquistas foram através de muita luta, assim, né, que nada veio de graça, assim. Enfim, assim, várias pessoas se sacrificaram. Eu acho que o que me marcou estudando essa greve foi justamente o sacrifício, né, desses trabalhadores, porque eles estavam arriscados a perder tudo, assim, né, eles não tinham direitos, assim. E como que eles conseguiram mobilizar tantas pessoas numa época que você não tinha telefone, não tinha nem rádio, né, praticamente, o que tinha só era a imprensa escrita, assim. Enfim, então eles foram de casa em casa, praticamente, e de fábrica em fábrica, para mobilizar os outros trabalhadores, né. Tinha muitos jornais alternativos, jornais do movimento operário, sim, tinha. Tinha a Plebe. A Plebe foi fundada para apoiar a greve, na verdade. Sei. Tinha jornais e os jornais apoiaram a greve, mesmo da grande imprensa. Acho que teve só um jornal que não apoiou, não lembro o nome. Um dos principais líderes da greve foi Edgar Leotti, Sim. que hoje dá nome para o arquivo da Unicamp. Que fundou a Plebe. Você talvez o leitor quem nos assiste não ouviu a pergunta dele. Ele fala baixo, talvez não seja. Uma coisa importante que eu estou lembrando é o seguinte: um dos principais líderes da greve foi Edgar Leotti, que hoje dá nome ao arquivo da Unicamp, voltado para o movimento operário. Isso sinaliza um pouco a importância dessa greve, né? Não, mas então, como eu dizendo, os jornais apoiaram, né, a greve, inclusive o Estadão, que é um jornal que, enfim, sempre foi, assim, da classe dominante. Você vê como essa imprensa mudou, né? E eles, inclusive, fizeram a intermediação, a negociação, né, entre os operários e os patrões, porque também eles chegaram numa situação tão desgastada que não tinha diálogo, assim, né?
Então, e também os anarquistas eram bem radicais, né, para negociar e tal. Tem toda essa discussão também envolvendo a greve, que ela foi protagonizada pelos anarquistas, que tinham uma forma diferente de pensar, né, a organização. Não era partido político, enfim. Depois... E aí, nesse contexto, qual é a importância da greve para levar à fundação do partido 5 anos depois? Então, a greve, ela marcou o apogeu quieto do anarquismo, Sim. né? Como dizem. Os Eu acho meus isso, entrevistados, o Del Rey e o João Guilherme, falaram isso, que depois da greve os anarquistas começaram a se desarticular. Não, e também nesse ano teve a Revolução Russa, Isso. em outubro. E que daí teve toda a influência na esquerda, né? Nesses movimentos operários e tal. Mundialmente, é. Ainda nessa linha você que mergulhou no assunto, não apenas como historiadora, mas assim, se envolvendo até imageticamente, conhecendo os personagens, eu tenho uma impressão que eu queria que você comentasse. Primeiro, as greves envolviam muitas famílias, e não apenas os trabalhadores, não sei se eu estou correto. E as mulheres? Segundo, E as mulheres? As mulheres. E segundo, as mulheres, não só como famílias, mas como operárias também. Isso, é. Porque talvez aí seja onde mais seja diferenciada, apesar das opressões que existem ainda hoje, as condições dos trabalhadores em 2017 e hoje, 100 anos depois. O papel das mulheres, né? Eu vejo aqui uma carta das mulheres grevistas de 1917, dirigida aos soldados, que começa assim: soldados, não deveis perseguir os nossos irmãos de miséria. Vós também sois da grande massa popular. E se hoje vestis a farda, voltareis a ser amanhã os camponeses que cultivam a terra ou os operários explorados das fábricas e oficinas. São as mulheres, né? Como é que você sentiu isso? Foi forte a impressão que você teve desses dois aspectos? O papel das famílias e o papel das mulheres? É, sim. Então, a greve foi muito... principalmente, teve muito mais mulheres do que homens, na verdade, né? Porque eram fábricas têxteis e as fábricas empregavam muitas mulheres. E, na verdade, os homens ficaram mais conhecidos. Sacanagem, né? Porque os nomes que se sobressaíram até... Claro que os homens também são os batalhadores e tal. Mas as mulheres sempre negligenciadas. Assim. Ficaram num segundo plano. Sim, exatamente, Porque as mulheres trabalhavam aqueles turnos de 14 horas, 12 horas, e ainda tinham que trabalhar em casa e cuidar dos filhos. Então, sempre esse problema, né, dessa jornada abusiva e tal. E ainda sofriam assédio, enfim. Então, eu senti, através da pesquisa, que o papel da mulher foi muito maior do que eu imaginava, assim. Eu sempre soube dessa greve, mas nunca soube que tinha tido essa participação tão forte, realmente, das mulheres. Essa carta aos soldados, é interessante que ela foi baseada em uma carta que as mulheres na Rússia fizeram em março de 1917. Que na Rússia teve uma grande manifestação das mulheres, né, no dia 8 de março de 1917, que inclusive influenciou para que o Dia das Mulheres fosse dia 8 de março. Então essa carta é baseada nessa, quer dizer, já mostra uma influência da Revolução Russa, né, de fevereiro, março, nessa greve de 1917, embora a comunicação fosse tão difícil, assim. E um outro aspecto ainda na mesma linha, passo logo para a Raibília, das impressões que houve, que você tomou, porque é uma coisa também que me chama a atenção em São Paulo, em São Paulo, no Brasil, o papel do imigrante. Sim. Você acabou de falar de Edgar Lowenroth, Alemão. certamente não era brasileiro, era alemão. As fábricas se chamavam Matarazzo, Crespi, Hoffmann. A Crespi é onde começou a greve. Exato. É muito forte o papel dos imigrantes nesse momento. Totalmente forte, tanto dos patrões quanto dos trabalhadores, né? Teve uma grande onda de imigração nessa época, tal.
substituir o trabalho escravo, né, que tinha acabado de ser abolido. O trabalho escravo tinha acabado. Tem aquela mentalidade, né, tinha, escravocrata. claro, muito forte ainda. Aliás, ainda tem. Ainda tem muitos lugares, ainda tem. Queria saber de você o seguinte, você falou que aquele contexto histórico, né, dos trabalhadores há 100 anos era bem diferente. Trabalhadores, de fato, eles não eram despidos de qualquer direito, né? Eram jornadas exaustivas, trabalhavam contados, né? Praticamente eram escravos. Mas o Brasil também, 100 anos depois, a gente está na iminência, né, de nos encontrar no trabalhador voltar a essa situação de submissão, né, ao empregador, porque no dia 11 de novembro começa a vigir a reforma trabalhista, né, que ataca os principais direitos, né, a questão da jornada, inclusive salários, várias garantias históricas do trabalhador. Como é que você acha que nesse período todo que você está no centro de memória e esse contato com a história, né, da luta do trabalhador, o movimento sindical, qual é o desafio do movimento sindical, ou qual é o maior gargalo do movimento sindical para penetrar na sociedade, para penetrar, inclusive junto ao trabalhador, que não é um trabalhador que milite, é um trabalhador comum, por exemplo. Uhum. Então, é difícil essa pergunta. Vou pensar. Acho que esse talvez seja o maior desafio do movimento sindical. É muito difícil, né? Eu acho que o movimento sindical... Primeiro tem uma campanha contra, né? Tanto da imprensa, que faz a cabeça, contra os movimentos sociais em geral, contra qualquer tipo de... Acho que desde a ditadura militar, do fim da redemocratização, isso nunca foi retomado totalmente, né, essa organização. Enfim, é uma mentalidade, um senso comum de que os sindicatos são necessários para os trabalhadores. Mas, independente disso, eu acho que os sindicatos cresceram bastante e se consolidaram, né, nesse período de democracia que a gente vive desde o fim da ditadura militar. Eu acho que tem uma campanha contra forte, que atrapalha muito. Tem essa coisa do liberalismo também, eu acho, que também é uma mentalidade muito individualista, tá? E também eu acho que os sindicatos poderiam fazer um trabalho melhor de atuação na base. Eu acho que também a gente tem que pensar uma autocrítica, assim, acho que os sindicatos poderiam buscar se aproximar mais, fazer um trabalho mais de atração mesmo das pessoas, de mostrar que serve e tal. Eu acho que também tem diversos problemas aí nesse sentido, da própria postura dos sindicatos, né, dos sindicalistas. Mas, enfim, agora você estava falando da reforma, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é acabar os sindicatos. Porque se acabar o sindicato, você não vai ter como lutar pelos direitos. Vai ficar cada um por si contra grandes empresas. Complicado, né? Se você tem um sindicato, você tem uma estrutura mais consolidada, né? Para reivindicar, né? Coisas básicas, enfim. Aí sim há o risco da gente ver situações que aconteciam 100 anos atrás. Embora isso não exista hoje, eu acho, de um modo geral. Parece que esse é um centro do ataque deles. Desmobilizar os sindicatos, matar financeiramente os sindicatos. Né? Tipo assim, a gente não vai acabar com os sindicatos, mas a gente só vai tirar todos os recursos. Vocês que se virem. Tira o dinheiro deles que eles acabam. Uhum. Bom, a Lídia falou de retrocesso. Em 1917 nós não chegamos, já chegamos a 42, antes da CLT, né? Porque a CLT está sendo destroçada. Se for nessa marcha, nós vamos retroagir mais. Mas sabe que, Carolina, o que me marca mais no teu trabalho, na convivência que eu tenho com você, na história que eu tenho de você, é uma certa preocupação não apenas com a história, rigorosamente, é o trabalho de historiador, propriamente, né? Porque, não sei se é consciente da sua casa, você dá muito valor
a influência do movimento operário na cultura, nas artes, uma determinada estética plástica, né? Uma determinada imagética. Eu sempre vejo nos seus trabalhos muita força Isso desse a Carolina, lado, né? a Carolina É consciente disso? A Carolina fez isso quando ela era secretária da Princípios. Então, ela que conta a experiência dela, então. Porque eu Que o acho Centro isso, Sindical nos roubou ela da Princípios. eu acho isso muito marcante, mais do que propriamente o texto, propriamente dito, a história, porque nem todo mundo está ligado a isso. Mas isso daqui teve uma influência muito grande no Brasil. Até nos grandes artistas plásticos, né, do modernismo brasileiro, hoje já não é mais porque o mundo do trabalho mudou muito. Mas essa estética, sobretudo na cidade de São Paulo, marcou muito, né? É a tua impressão, isso é consciente, esse esforço de você traduzir isto artisticamente, pelas imagens mais do que apenas pelos textos? Não. Ou uma inclinação natural em você? Pode ser. Inclinação natural. Não, então, eu acho importante trabalhar essa questão mais lúdica, assim, abstrata, até para conseguir ter estabelecer uma linguagem, né, com um público mais abrangente e tal. Eu acho que a arte é muito isso, assim, né, de ter uma identidade que todos possam se apropriar dela, assim. Eu acho que a gente busca bastante isso no Centro de Memória, também para demonstrar que a arte, o cinema, é uma coisa que pode servir como instrumento para... Isso que eu acho importante. Não é só um passatempo, assim, não é só uma coisa que não tem importância, que é uma coisa assim decorativa, né? Que é um instrumento de conhecimento, que pode trazer várias mensagens históricas, até de luta política, assim, enfim. Mas a gente vê, hoje tem um debate muito grande sobre a arte na sociedade, né? Eu acho que isso mostra como isso é importante, né, no meio social, sobre se a arte enfim, aquela questão do quer museu, isso é arte ou não é arte. É importante as pessoas estarem discutindo isso, né? Isso é a identidade do ser humano mesmo, né? Faz o ser humano ter sua identidade, ter sua... enfim. Você traz isso de berço também um pouco, talvez. Talvez. Sempre cresci num meio cultural bem efervescente, assim. E muito ligado ao movimento dos trabalhadores, né? Sim. Desde sempre. A Carolina, na eleição de 89, ela vira para mim, ela era uma menininha, vira para mim e fala: pô pai, eu quero uma bandeira do PCdoB. Aí eu falei com esse moço aqui, pedi uma bandeira para ele, ele deu essa bandeira. Eu conheço ela desde então. Aí essa menina aqui se vestia com essa bandeira e andava na Avenida Paulista, nas manifestações que tinha, com a bandeira do PCdoB. Ô Carolina, quando você olha adiante, o trabalho que você tem vontade de realizar no Centro de Memória Sindical, o que a gente pode esperar que saia do forno? Fora o que você já tudo que você já fez, que vocês já fizeram. Novos projetos. Prometa aí alguma coisa para o nosso público. A gente está fazendo coisas assim, a gente acha que fazer publicações ou projetos especiais é uma coisa que está sendo bem legal, assim, que tem dado certo. Que a gente fazia só projetos focados, tipo um sindicato, histórias bem específicas. Mas a gente tem percebido que fazer temas gerais é uma coisa que tem sido bem legal, assim. A experiência do livro do 1º de Maio foi boa, né? Exatamente, O ano passado a gente relançou o livro do 1º de Maio, né, do Zé Luiz Del Ruio, que foi lançado em 86 e o ano passado fez 130 anos. 130 anos do 1º de Maio, na verdade, não do livro. 30 anos do livro e 130 anos do 1º de Maio. E vendeu um caminhão do livro. A gente fez 30 mil cópias. Então é legal porque, né, todo mundo compra, a gente faz uma venda antecipada e todo mundo se envolve, né? Essa revista também, a gente fez 25 mil cópias. Os sindicatos compram, Então isso é o número 0. Vou repetir isso. Essa revista Memória Sindical vai ser lançada segunda-feira, às 19 horas. Então, vai ser... No Centro de Memória Sindical, na Rua do Carmo. Maiores detalhes...
Vai ser lançado no Diesel, na verdade. Fala dos debates que vai ter. Então, vai ser um evento que a gente vai unir várias coisas. Vai ser o lançamento do site Rádio Peão, que é um site que as centrais estão criando. Que bom. Para ser um instrumento não das centrais, mas um instrumento independente e com assuntos gerais para a sociedade, assim, mas que é feito do ponto de vista dos trabalhadores. Então vai ser lançado o site que vai cobrir o evento, vai ter um debate com o Aldo Rebelo e o Luiz Gonzaga Beluso, e o Marcos Verlani vai ser o mediador do GIAP, sobre novos rumos do Brasil. Porque, na verdade, a ideia é pensar pensar não assim, há 100 anos atrás, mas enfim, está tudo ligado à rádio, à revista, ao debate, pensar, enfim, a história e como chegamos até aqui, o que fazer. Chegamos a esse ponto da história. Então, desculpe a insistência, repita a data, dia 23? De 23 de outubro, segunda-feira, a partir das 14h30, no Diese. No local? No auditório do Diese, Rua Aurora, eu não lembro o número. Tá, é aqui pertinho, Pertinho, da sede perto da onde República. nós estamos falando e gravando. E a propósito da entrevista com Carol, nós já podemos assumir um compromisso, eu e o Zé Rui, editor do nosso blog, e chamar aqui para uma conversa desse tipo um companheiro que eu prezo muito, um lutador dos trabalhadores, que tem feito um enorme trabalho, sempre coerente, inclusive teve um papel destacado nos acontecimentos agora que envolveram o impeachment até os dias de hoje, nessa grande greve geral, que foi a maior do país, dia 28 de abril. Foi. A maior da história do país, que teve a grande participação dele, que é o Juruno. O Juruno é secretário-geral da Força Sindical, uma das centrais sindicais que apoia esse trabalho, apoia a Carolina Rui. Eu quero assumir o compromisso de que ele estará aqui sentado conosco, porque ele tem muita experiência e tem muito esforço analítico de qual a realidade da luta hoje e dos trabalhadores hoje. Carolina, muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Tenho certeza que o pessoal vai adorar aqui e as portas estão sempre abertas para você aqui. Que ótimo. Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado, Rui. Obrigado, Cailívia. Legal. Ótimo. Obrigada, Carol. Tudo bem? Ótimo. Tem que ver só se ouve, né? O Rui fala muito baixo.